Olha, gente, a proposta de voltar para casa, ela é sempre uma sensação, eu diria assim, muito aguardada. Até mesmo quando a saída de casa se dá para uma coisa boa, né? Quem já experimentou, até mesmo saindo de férias, uma grande viagem, uma viagem maravilhosa, mas no finalzinho, aquele gostinho, a sensação de volta para casa, né? Todo mundo. E, aliás, também, né, no outro extremo, um dia péssimo, você teve um dia ali cheio, cansado, sabe aquele dia que parece que tudo dá errado? Voltar para casa é sempre um alívio também. Então nós estamos falando sobre volta, mas eu sei que muitos, depois dessa pandemia, estão desejosos de sair de casa. As pessoas querem sair das suas próprias casas. O desejo de que a vida volte ao normal, de que possamos voltar, né? E o retorno ele sempre traz muitas expectativas. Todo mundo tem expectativa quanto ao retorno de alguma coisa. Você pode viajar agora lá ao seu tempo de escola, por mais que seja interessante, né? A gente curtia entrar de férias, mas o retorno às aulas sempre era uma grande expectativa, rever as pessoas, estar com as pessoas. Hoje nós estamos dando continuidade a essa série de mensagens que nós chamamos de Retornando para Casa, aprendendo um pouco mais com a palavra de Deus sobre retorno. E numa perspectiva bem mais ampla, nós queremos aprender com as Escrituras formas de retorno. Como é que nós podemos retornar à nossa vida lá fora? Semana passada nós vimos que o povo de Israel esteve sob cativeiro ali por 70 anos aproximadamente, ao comando de Deus, aquele povo retornou, né? Retornou para todas as suas atividades, para reconstruir o templo, enfim. E nós seguimos aqui com o livro de Esdras para aprofundar um pouco mais essa lição. Nessa época em que tanto se fala se devemos ou não devemos voltar, ou se devemos voltar, como devemos voltar, né, para qualquer ramo de atividade, todos os ramos de atividade econômica, atividades de lazer, enfim, as pessoas estão aí nessa tensão, no desejo de retorno. Nós vemos que é fundamental que qualquer que seja o retorno, isso precisa ser dado de uma maneira organizada, de uma maneira bem planejada, e não simplesmente pela sensação, pela emoção ou pelo desejo de voltar. As coisas precisam ser estruturadas. E nós, estudando o livro de Esdras, nós entendemos, né, logo nesse capítulo 2, o primeiro versículo, ele diz assim: esta é a lista dos homens da província que Nabucodonosor, rei da Babilônia, tinha levado prisioneiro para a Babilônia. Eles voltaram para Jerusalém e Judá, cada um para a sua cidade. Ou seja, cada um para a sua cidade. Houve um planejamento, cada um voltou para o seu normal, para aquilo que haviam deixado. Existe um desejo de todos os segmentos por esse retorno. E hoje nós vamos ver que, né, o nosso tema hoje é que para essa atitude, para esse retorno, é fundamental uma postura de quem retorna, que é a postura do compromisso. Eu preciso retornar, mas retornar com compromisso. Esse é o nosso tema hoje. Retornando, um retorno com compromisso. Então eu quero orar com você nesse momento. Pai, em nome de Jesus, bendizemos o Teu nome, o Teu cuidado, e é na certeza do Teu cuidado que nós nos colocamos, Pai, aqui abertos para a Tua palavra, e a Tua palavra possa nos trazer entendimento
da tua vontade. Em nome de Jesus, amém. Olha, gente, é fácil observar que no meio cristão, muitas pessoas acabam se dizendo neotestamentárias. Não, para mim só importa o Novo Testamento. Eu ouvi certa vez até uma pessoa dizendo que um cristão, disse assim, não, eu nunca tive interesse em ler o Antigo Testamento, porque eu sou neotestamentário. Olha, isso, para mim, vamos chamar assim, isso é uma displicência. Vamos usar esse termo, porque nós precisamos entender, o Antigo Testamento, ele traz para nós sempre uma perspectiva profética. E Deus, como Deus trabalhou com aquele povo no Antigo Testamento, movendo através de princípios, trazendo ali valores que perpassam épocas, culturas, povos. Então nós temos muito o que aprender com as Escrituras no Antigo Testamento. Não apenas para aprender como foi a história de um povo, mas como foram os princípios adotados, como Deus ali preparou um povo, uma nação, para tudo na vida. Então todo o Antigo Testamento guarda esse sentimento profético para as nossas vidas. Nós temos visto isso já em diversas possibilidades. Okay? Então hoje, eu quero ver com você aqui o seguinte, acompanhe comigo, no retorno, então, qual é o nosso compromisso? Se eu falei que o retorno precisa ser com compromisso, mas que compromisso é esse? Você aí que está, você tem na sua vida, você quer retornar à sua vida, nas mais diversas áreas e possibilidades, seja ela acadêmica, profissional, econômica, cultural, de lazer, enfim, religiosa, enfim, você quer manter ou desenvolver um retorno para algo, esse retorno precisa ser com compromisso, Então, vamos ver alguns compromissos aqui importantes para um retorno. O primeiro deles é apresentar os nossos recursos. Os nossos recursos. Sim, eu retorno para o que quer que seja, apresentando os meus recursos. Quando eu falo de recursos, eu não estou me limitando aqui a recursos materiais, não. Os meus recursos, a minha vida, ou seja, eu me apresento, eu não sou um agente passivo na sociedade. Nessa busca de uma volta à normalidade, onde muita gente está desenvolvendo, planejando um retorno, esse retorno precisa muita coisa ser reconstruída. Muita coisa será reconstruída. Relações, formas de se relacionar, inclusive. Algumas empresas, algumas atividades econômicas estão recomeçando praticamente do zero. Isso acontece em todos os segmentos. E com a igreja, isso também não é diferente. A igreja também exige, muitas delas estão em ponto de recomeço. Algumas comunidades, inclusive, não tiveram a capacidade, ou tiveram limitações no que diz respeito a recursos tecnológicos. Estão retornando ali com muito esforço, com muita, digamos, com compromisso de todos. Como eu disse, muita gente começando realmente do zero. O povo de Israel nos ensina ali que não se tratava simplesmente de um desejo, de uma volta ou de uma organização. Eles queriam voltar à sua vida, queriam a sua vida de volta. Talvez você esteja com esse sentimento. Eu já vi algumas pessoas dizer, eu quero a minha vida de volta, a minha vida de volta. O povo de Israel firmou um compromisso com Deus. Sabia que Deus poderia conduzir nessa volta? Então,
nós vamos ver aqui que esse compromisso, ele se dá em apresentar-se para fazer alguma coisa e com coisas também. O texto que Yuri leu hoje, no versículo 68, 69, diz assim: quando chegaram ao templo do Senhor em Jerusalém, alguns dos chefes das famílias deram ofertas voluntárias para a reconstrução do templo de Deus, no seu antigo local. De acordo com as suas possibilidades, deram à tesouraria para esta obra 500 quilos de ouro, 3 toneladas de pratas e 100 vestes sacerdotais. Gente, presta atenção aqui, que eles estavam ali com o objetivo de começar o templo do zero. Eles estavam retornando depois de 70 anos, e depois de terem sido devastados. Retornar era um desejo de todos. Retornar à antiga vida, digamos assim, não seja só o seu desejo. Esse retorno é um desejo de todas as pessoas que foram cerceadas por algum motivo. Você saiu, você deixou de ter aquilo por um cerceamento qualquer, como no nosso caso, uma pandemia. E não se trata de esperar que as coisas voltem ao normal. Eu preciso me apresentar, eu preciso estar disposto a reconstruir, a fazer tudo. O texto aqui não fala que foram que imputaram a eles cobranças de taxas, de impostos, nada, absolutamente nada. O texto fala de ofertas voluntárias. As pessoas estavam se voluntariando para reconstruir todo aquele passado, voltar àquele seu normal. Uma lição dessa experiência, desse povo, é o compromisso que tinha com essas possibilidades. O compromisso com apresentar-se como recurso e com recursos. E nós, podemos olhar aqui, lemos que de acordo com, eles faziam isso, era de acordo com as suas possibilidades. Todos nós temos possibilidades em nossas mãos. Todos nós temos algo que pode ser dado, que pode ser trazido. A nossa habilidade, eu falo dos nossos talentos, nós temos recursos materiais, sim, cada um contribuiu assim, de acordo com o que tinha. E sabe por quê? Porque eles estavam empolgados, eles estavam felizes com a possibilidade de retomar a sua vida. O salmista destaca essa alegria no Salmo 126, quando ele diz assim, vê. Quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. Então a nossa boca encheu-se de riso e a nossa língua de cantos de alegria. Até nas outras nações se dizia: o Senhor fez coisas grandiosas por esse povo. Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. O Senhor restaura-nos, assim como enches o leito dos ribeiros no deserto. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança semente, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. Olha, gente, a alegria do retorno, após muito tempo. E tempo é uma coisa muito relativa. O que é muito tempo para mim? O que é muito tempo para você? O que foi muito tempo para esse povo? Não importa, nós não estamos aqui para comparar absolutamente nada. Nós estamos aqui falando de uma postura que precisa ser assumida. Quando essa postura de alegria em doar-se, em reconstruir uma igreja, uma cidade, uma nação, quando tudo isso acontece, todos nós avançamos juntos. Eu tenho convicção
plena de que nós podemos até aqui resistir, porque como disse o salmista, porque o Senhor fez grandes coisas por nós. O Senhor tem feito grandes coisas por nós. Essa comunidade aqui, por exemplo, ela se manteve de pé, falamos isso semana passada, de certa maneira, mas ela se manteve de pé, ela ampliou as suas ações assistenciais, ações ministeriais, graças ao compromisso que o povo dessa igreja manteve. Ou seja, eu não estou falando de algo que agora precisa ter, mas é que sempre precisou ter. O compromisso tem sido uma marca dessa igreja aqui, e eu louvo a Deus pela vida de cada pessoa engajada nesse compromisso. Eu sei que quando você pensa em voltar para o que quer que seja, você está pensando em, eu vou fazer alguma coisa para essa volta. Eu preciso fazer alguma coisa. Então, nisso também, é justamente nesse sentido que o nosso ciclo de compromisso, aqui nesse nosso compromisso, nós nos comprometemos, em segundo lugar, sabe de que maneira? A retornar aos nossos postos de serviço. Postos de serviço, né? E aí eu pergunto para você, para qual vida você deseja retornar? Quando você pensa em retornar hoje para algo, o que você está pensando em retornar? E é preciso compreender isso, que cada vida, ela tem um papel, desempenha um papel, aonde quer que ela esteja, e ela precisa se apresentar nesse papel para um retorno. Eu preciso me apresentar no meu posto, sim. Cada pessoa é essencial em todos os segmentos da sociedade, da economia, e não é diferente na igreja também. Só citando como exemplo a igreja, nós temos a consciência de que nós somos um corpo, e somos membros uns dos outros, e cada membro tem uma função. É isso que diz as Escrituras. Nós continuamos, né, na medida do possível, com muitas atividades. Nós estamos fazendo aí, como já temos dito, atividades online, mas um dia nós também retornaremos aqui aos nossos postos de serviço, aqui, localmente, presencialmente. Um dia isso se dará. As atividades ministeriais, para as diversas faixas etárias, para a nossa diversidade de ações, tudo isso existirá com o nosso compromisso de retornarmos aos nossos postos. O povo de Deus, quando voltou, ele tinha uma noção de um papel a desempenhar. Olha só, o versículo 70, ele diz assim: os sacerdotes, os levitas, os cantores, os porteiros, os servidores do templo, bem como os demais israelitas, estabeleceram-se em suas cidades de origem. Cada um, conforme a sua função, se estabeleceu exatamente, né? Ali, assumiu o seu lugar, assumiu o seu posto. E esse posto não é necessariamente um posto que ele estava antes, mas muito aqui era uma nova geração. Mas era porque é o seguinte, nada tinha parado. Eles estavam vivendo lá na Babilônia. Como você está vivendo aí, até mesmo ministerialmente, da sua casa. Agora retorna-se com a mesma função. Retorna aos seus postos, né? Fica clara a ideia de que eles não pararam de servir. Eles não pararam de servir, como você talvez não tenha parado de servir. Mas agora estavam se planejando para se estabelecerem em seus postos. Aliás, gente, servir é um grande propósito de Deus para a minha vida, para a sua vida. Nós fomos criados para servirmos uns aos outros. Nós estamos servindo uns aos outros. Não há ninguém que não tenha uma habilidade.
não há ninguém que não tenha um talento, não há ninguém que esteja impedido de receber um dom para servir, para servir. Semana passada nós falamos aqui do testemunho que a igreja tem dado, mesmo de portas fechadas, né? Mas esse testemunho tem sido possível porque as portas do templo podem estar fechadas, mas as portas do coração estão abertas para servir. Então, nós estamos seguindo, nós estamos continuando, porque existem pessoas servindo, pessoas que se mantiveram servindo, estão aí nos seus postos de serviço, e o retorno marcará isso, as pessoas voltando a servir. Muitos têm sido exemplo para muitos outros que agora estão alimentando, talvez pela primeira vez, um desejo de servir voluntariamente, né? Muitas pessoas estão desejosas de servir voluntariamente. E quando tudo isso passar, querem se engajar também no reino de Deus. Eu creio nisso. Para servir foi o que o Senhor me fez e te fez. Olha o que Paulo diz, escrevendo aos Romanos, no capítulo 12, ele diz assim: assim também em Cristo, nós, que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que a exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Paulo deixa claro aqui que os dons foram dados pela única e exclusiva graça de Deus, mas que precisam ser utilizados e jamais omitidos, jamais guardados, né? Então, que o Senhor faça arder no seu coração, no meu coração, o desejo de se estabelecer em um posto de serviço para abençoar outras vidas. Nós não podemos ficar esperando tudo acabar para servir. Nós podemos servir hoje com o que temos. Gente, nós estamos em um mundo cruel. Nós vivemos tempos difíceis. E a misericórdia e a paixão não pode ser apenas um desejo do nosso coração. Precisa ser uma prática. Todos nós precisamos nos engajar. O nosso engajamento é necessário para exercer misericórdia, compaixão com todas as pessoas. E é justamente por isso que todo retorno nos estimula também ao compromisso, sabe de quê? Em terceiro lugar, a revisitar os nossos valores e a nossa visão. Os nossos valores e visão. Precisamos estar atentos a isso. Sim, nós somos um povo que tem valores. E esses valores precisam ser percebidos. E sabe como é que precisam ser percebidos? Não é através dos nossos discursos, mas é através da nossa postura, através do nosso posicionamento na prática. Acolhendo, amando, cuidando. Nós somos desafiados a isso. Cada um de nós é desafiado. Os nossos valores não servem apenas para nos comparar com pessoas de outros valores e nos julgarmos melhores do que absolutamente ninguém. Os nossos valores, nós falamos de valores, de cultura do reino, nós temos falado sobre isso, porque esses valores, os nossos valores, precisam ir ao encontro sempre da necessidade, inclusive daqueles que não conhecem esses valores. Inclusive, essa é a nossa visão, é isso que nós enxergamos, colocar os nossos valores em prática. A palavra de Deus diz, em Provérbios 29:18, aonde não há revelação divina, aonde não há visão,
o povo se desvia. É preciso ter a visão de Deus. Eu preciso olhar para as Escrituras e enxergar com a visão de Deus, aonde é que Deus quer que eu esteja atuando. Para quem Deus quer que eu atue. Nós não fazemos o que fazemos apenas para tirar daqui uma satisfação pessoal. Eu sei que muito se fala sobre a necessidade, todo mundo precisa buscar realização pessoal. Tem muita gente orientando, tem muito guru por aí falando que você precisa de uma realização pessoal. Mas sabe de uma coisa? O nosso grande ideal de vida, a nossa grande realização é entender o propósito de Deus, o propósito do Senhor que Ele tem para a minha vida, qual é a missão que Ele tem para a minha vida. E, sobretudo, através da minha vida, porque a minha missão, eu recebo a missão e é através da minha vida que eu ajo em direção, eu estendo a direção àquelas pessoas que estão diante de mim. Enxergar isso nos alinha a visão como cristãos. Nós precisamos alinhar essa visão. Eu preciso revisitar os meus valores, a minha visão, para pô-los em prática, não simplesmente para ter um discurso retórico. Existe um alvo. Paulo nos dá exemplo de perseguir incansavelmente o seu alvo. Em Filipenses 3:12, Paulo disse assim: não que eu já tenha obtido tudo isso ou que tenha sido aperfeiçoado, mas eu prossigo para acompanhá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão diante. Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Definitivamente não importa o momento que estejamos vivendo e as adversidades que nos são impostas. Nós visitamos permanentemente os nossos valores. Nós não podemos ficar displicentes aos nossos valores, mas os nossos valores estão a serviço desse alvo, dessa visão. Nós precisamos avançar. Esse é o nosso compromisso. Nós precisamos retornar com um compromisso verdadeiramente. Estamos atentos aos sinais. Aos poucos, como eu já disse, o mundo está tateando, tentando voltar logo ao seu normal. Mas nós voltaremos no momento certo, com as motivações corretas e com a postura direcionada pelo Senhor. Faremos isso com um compromisso. Recapitulando, um compromisso onde nós vamos fazer isso apresentando os nossos recursos, retornando aos nossos postos de serviço e revisitando os nossos valores e a nossa visão. E eu quero hoje terminar essa mensagem ministrando na sua vida. Eu quero perguntar a você que está aqui comigo: como pessoalmente você está se planejando para o retorno? O que ou para onde você deseja e precisa retornar? Você tem se preparado para o retorno? Você está disposto, está disposta a assumir compromissos para um retorno? Eu não sei qual é o retorno que está batendo aí à sua porta, ao seu coração nesse momento.
Talvez as suas dúvidas estejam no retorno à sua vida profissional, à sua vida acadêmica, algum relacionamento, a sua prática de comunhão, enfim, qualquer que seja o retorno da sua vida hoje, eu quero dizer que você não estará só para isso. O Senhor que esteve com aquele povo de Israel, é o mesmo Senhor que hoje está aqui, está com você também, segurando na sua mão, para lhe proporcionar um retorno satisfatório. Deus nos ama, Deus tem um compromisso com cada um de nós, e Ele demonstrou o seu compromisso, enviando o seu Filho único, por mim e por você. Deus está comprometido, quando Ele estabelece a igreja que foi através da igreja que você pôde conhecer o amor de Deus. Deus sempre esteve comprometido com você, Deus sempre esteve comprometido com a humanidade, e não vai te deixar só, agora, na sua perspectiva de retorno. Mas Ele quer que você também, possamos retornar comprometidos. Eu quero orar com você agora nesse instante. Pai, em nome de Jesus, nós bendizemos o Teu nome e cremos no Teu cuidado. Vem, Espírito Santo de Deus, e ministra a cada um de nós a convicção daquilo que Tu tens preparado para as nossas vidas. Nós queremos sim, Pai, existem tantas coisas que nós queremos retornar, mas não queremos retornar por nós mesmos, queremos retornar contigo, Senhor, é no Teu Espírito, mas queremos sim, assumir contigo um compromisso. Ajuda-nos, Senhor, a que possamos estar comprometidos com o retorno, glorificar o Teu nome, em nome de Jesus, amém.